Olá, hoje gostaria de falar para vocês a respeito do meu novo livro, Auriculoterapia Francesa, uma terapia de resultados, que é o resultado, de 23 anos de estudos, desde quando eu comecei a estudar medicina tradicional chinesa, acupuntura, em 2002, e ao longo desses 23 anos, não só dentro da acupuntura, mas principalmente em função do meu interesse em me aprofundar na auriculoterapia francesa, eu tive a oportunidade de fazer cursos com excelentes profissionais aqui no Brasil, profissionais de referência nesta metodologia de trabalho, e tive a oportunidade também de fazer cursos na França com duas das maiores referências nessa metodologia da auriculoterapia francesa, principalmente pela linha do Dr. Yves Rouxéville, que atualmente é a maior referência mundial em auriculoterapia francesa. E dentro desses estudos, eu fiz o curso completo com o Dr. Rouxéville, fiz também um curso lá no Glen, onde os franceses fazem estudos muito sérios, muito profundos com relação à auriculoterapia francesa. Então, eu senti a necessidade ao longo desses anos, e mesmo porque, sendo professor de auriculoterapia francesa, eu frequentemente encontro os alunos que querem se aprofundar nesse assunto, porém não tem referências, não tem bibliografia, livros aqui no Brasil que contemplem esse conhecimento. Então, em função disso, incentivado aí pelos alunos, por diversos colegas, eu resolvi então compilar um livro que fala a respeito dessa metodologia fantástica. Então, o que tem nesse livro? Né? A gente começa com um breve histórico, contando toda a trajetória da descoberta da auriculoterapia francesa pelo Dr. Paul Nogier em 1951, há 74 anos atrás. Então, é uma metodologia recente se comparada com a medicina tradicional chinesa, em que a gente consegue fazer todos os tratamentos através da utilização do pavilhão auricular. E dentro dessas pesquisas eu acabei descobrindo, não sabia, que na verdade a auriculoterapia francesa ela tem origem na França. A auriculoterapia, na verdade, tem origem na França. E a vertente chinesa, chamada de acupuntura auricular, é uma derivação da auriculoterapia francesa. Ela foi baseada em estudos, num primeiro momento, feitos por Paul Nogier, e depois disso foi feito aí uma correlação com a medicina tradicional chinesa. Então, um mapa desenvolvido pelo Paul Nogier em 1956 acabou sendo publicado na China, e em cima desse primeiro mapa de Paul Nogier é que desenvolveu-se então a acupuntura auricular, fazendo uma adaptação do que é o tratamento pela orelha, utilizando os conceitos filosóficos do Yin e Yang, do Tao, enfim, dentro da filosofia chinesa. Então, seguindo por esse caminho, eu me aprofundei cada vez mais nos conhecimentos da auriculoterapia francesa, e com isso eu consegui então fazer a compilação desse curso, dessa metodologia, em que eu começo nesse livro contando aí um histórico de como tudo isso aconteceu detalhadamente. Aqui eu só dei uma pinceladinha, e a partir desse histórico eu inicio fazendo uma descrição das diferenças dos pontos aí encontrados aí no pavilhão auricular. Nós temos dois tipos de pontos que nós encontramos no pavilhão auricular, na visão da auriculoterapia francesa, que são pontos em que a gente consegue detectar através de apalpadores, e alguns pontos, que são pontos nociceptivos, e alguns pontos que são pontos do complexo neurovasculomoral. Os primeiros são pontos reflexos, então estão normalmente relacionados com a questão de dor, e os pontos do complexo neurovascular mais com as questões funcionais. E lá no livro, então, descrevo detalhadamente a diferença de cada um e a forma de você detectá-los e tratá-los, porque como são pontos diferentes, também são tratados de forma diferentes.
E tudo isso através do embasamento neuroendócrino fisiológico, um embasamento científico, cartesiano, ocidental, né? Com comprovação científica de tudo isso que foi descoberto, uma vez que os franceses, eles são muito voltados nessa questão de você ter realmente uma comprovação científica de tudo que acontece. Então, dentro da auriculoterapia francesa, esses conceitos todos estão bem embasados de forma científica e comprovada. Faço algumas considerações sobre a técnica, explicando a forma como se faz os tratamentos, as características da auriculoterapia francesa, que são diferentes da auriculoterapia chinesa, da acupuntura auricular, os instrumentos que são utilizados para detecção de pontos. Na auriculoterapia francesa a gente utiliza diversos tipos de instrumentos, instrumentos eletrônicos, instrumentos luminosos, laser, enfim, diversos instrumentos aí que vão nos auxiliar no diagnóstico e no tratamento do nosso paciente. Descrevo como é que faz a consulta baseado nos conceitos da auriculoterapia francesa. É diferente a forma de fazer a consulta, né? Então tem toda uma técnica da gente abordar o paciente para poder fazer o diagnóstico, a anamnese, o tratamento. Fala um pouquinho dos folhetos embrionários, né, que são a base aí da auriculoterapia francesa. Abordo a questão da geometria da orelha, ou seja, a questão de raios que parte aqui do ponto zero por toda a orelha, e através desses raios nós conseguimos detectar pontos patológicos e em cima desses pontos patológicos fazer o melhor tratamento, que é uma questão um pouco conhecida aqui dentro das técnicas que tem aqui no Brasil, né? Então pouca gente conhece essa questão da geometria da orelha. Falando também das questões do tratamento de cicatrizes tóxicas, cicatrizes psíquicas, as questões de lateralidade, como é que a gente faz para tratar essas cicatrizes tóxicas, como é que nós fazemos para tratar essas cicatrizes psíquicas. São técnicas extremamente importantes, com resultados extremamente rápidos e eficazes, né? A gente consegue fazer o tratamento das cicatrizes tóxicas, porque elas vão desencadear aí todo um curto-circuito eletrônico aqui no nosso corpo, fazendo com que ocorra desequilíbrios importantes que vão acabar gerando aí diversas queixas, diversas doenças nos nossos pacientes. Falo também um pouco não, mas bastante sobre as frequências no GE, o que são, onde se localizam, tanto no pavilhão auricular quanto no corpo, como é que pode tratar esses pacientes. Falo das 7 frequências no GE, a indicação de cada uma dessas frequências, as indicações, na verdade, né, de cada uma dessas frequências. Uma outra técnica pouco conhecida também no Brasil, que é a técnica da utilização da agulha de contato, em que a gente faz o diagnóstico e tratamento sem necessariamente fazer inserção de agulhas, apenas fazendo estímulos de forma correta, né, de uma forma baseada aí nos estudos feitos por Marco Romoli e por um outro pesquisador italiano também, Stefano Agnelli. Falo também do fotocolorama, ou seja, de que forma as cores atuam no nosso corpo. Falo da fotopercepção cutânea, a utilização de filtros coloridos, tanto para diagnóstico quanto para tratamento. Falo da teoria de fases, que é extremamente complexa e importante para você alavancar os seus tratamentos naqueles pacientes mais complexos. A utilização de anestésicos para poder avaliar questões de alergias e intolerâncias alimentares. Falo bastante a respeito da fórmula neurovegetativa, pesquisa de pontos negros, pesquisa de pontos de alta impedância, e encerro o livro com um capítulo sobre a neuromodulação auricular vagal, que hoje em dia é o top aí das pesquisas, da utilização do pavilhão auricular através da estimulação do nervo vago. O nervo vago, ele atua sobre todo o nosso sistema parasimpático, é um dos principais nervos que estão aqui no nosso corpo e tem uma ação muito ampla no nosso organismo. Enfim, é um livro bem completo, né? Acredito que vocês vão
aproveitar bastante, né? Quem tiver interesse em se aprofundar, né, na questão da auriculoterapia francesa, aqueles que foram meus alunos quiserem se aprofundar, agora vocês têm um livro referência para poderem estudar. E quem não for meu aluno, mas tem interesse em conhecer essa metodologia de tratamento, eu recomendo vocês então adquirir esse livro, né? Está na plataforma da Amazon, disponível já para acesso imediato, e tenho certeza que ele vai agregar bastante aí nos seus tratamentos, na sua conduta terapêutica. Então, antes de encerrar, peço, né, para quem não me segue aqui no canal, é favor ativar o sininho, se cadastre no canal e coloque aí nos comentários se você já conhecia a auriculoterapia francesa, se você já utiliza, o que você acha, você gosta, você não gosta, né? Qual é a sua opinião? É muito importante você colocar isso para mim, e importante também para que o YouTube veja que esse é um conteúdo relevante e possa disponibilizar aí para mais pessoas. Então, aguardo vocês e fico à disposição. Pode colocar as dúvidas aqui nos comentários que eu respondo rapidamente. Um grande abraço e até uma próxima.